E agora eu vou passar a palavra para a Roseli Saião. A Roseli, imagino que todos vocês a conheçam já, mas é psicóloga, educadora, formada pela PUC de Campinas, atua profissionalmente há mais de 40 anos. Ela é consultora em educação e ministra palestras em escolas e empresas sobre educação de crianças e adolescentes. Colunistas da Folha de São Paulo, do Caderno Cotidiano, da Band News FM, TV Band, Café com Jornal. Já publicou vários livros, entre eles Família, Modo de Usar, Em Defesa da Escola e Como Educar Meu Filho. Então, Roseli, passo a palavra para você. Muito obrigada. Muito bom dia. Eu tenho uma dificuldade na visão, então não estou enxergando nenhum de vocês. É muito difícil, eu só enxergo uma luz no meu olho. Eu quero iniciar parabenizando a iniciativa da Fundação. É sempre muito importante, né, que a gente promova na nossa sociedade reflexões, discussões, troca de conhecimento a respeito das nossas crianças. Dou um bom dia, né, para os meus colegas daqui e a todos vocês. A minha proposta é trazer para vocês hoje algumas ideias, algumas observações que tenho feito a partir da qualidade ou da má qualidade das informações que temos visto na mídia a respeito da primeira infância, em todas as mídias, mas eu vou focar e vou priorizar um desses veículos, que é a internet. E vou falar o que nós temos dito sobre as crianças, e não vou falar, como eles falaram, de nada feito diretamente com as crianças, né? Nós temos a ilusão de que vivemos na era do conhecimento. Mas nós vivemos mais na era da informação, uma informação muito fragmentada, muito contraditória, e uma informação mais outra informação que vem de um outro campo ideológico ou científico, termina em desinformação. É o que nós temos assistido muito na internet, notadamente nos últimos anos, com, de repente, você chama de democratização, acesso da informação, né? De repente, a gente começou a perceber muita gente falando a respeito da infância, principalmente, né, dos primeiros anos da infância, mas não a partir do conhecimento sistematizado e muito mais a partir de experiências pessoais e posições ideológicas, políticas, ideológicas, no sentido de crenças. Aliás, eu costumo dizer, quando converso com os professores, que a teoria mais nova que eles adotaram chama-se eu acredito. Porque eu acredito que assim a criança vai melhor. Eu acredito que isto ajuda o desenvolvimento da criança. Mas nós não podemos acreditar, né? Nós precisamos conhecer. Toda vez que acreditamos, o conhecimento fica comprometido, porque, num ato de fé, é difícil rever posições, é difícil mudar, é muito difícil. E é o que nós temos visto muito hoje em relação às informações fragmentadas, passadas pela internet a respeito... principalmente, eu vou focar na primeira infância aqui, mas não é apenas, e vocês sabem disso, né? Primeiramente, como nós sabemos, a internet modificou radicalmente nossa maneira de ler, de interpretar o que a gente lê. E hoje nós não sabemos mais, e quando eu digo nós, é no sentido da comunidade, de um modo geral, né, todo mundo que tem acesso, não sabemos mais diferenciar um texto opinativo que tem como fundamento o conhecimento sistematizado e um texto opinativo que tem como fundamento uma experiência pessoal ou uma notícia lida em qualquer veículo da mídia, por exemplo, né? Isso é um problema, porque eu tenho discutido, eu tenho o hábito de discutir com muitos grupos de pais, né, as premissas que eles usam para educar os filhos pequenos.
E me assusta que cada vez mais eles se afastem da própria família, das tradições familiares e da maneira como os valores e os princípios daquela família, dentro daquela comunidade, eram transmitidos geração após geração, para cada vez mais se apegarem a esses pressupostos, em geral muito comprometidos em relação ao conhecimento, mesmo que temos já, sobre a criança, o seu desenvolvimento social, pessoal, por conta do que eles têm ouvido e lido. Não é? Isto tem transformado toda essa informação, e vejam que eu sempre vou distinguir a palavra informação de conhecimento. Então, essas famílias têm transformado, a partir dessas informações, filhos que não têm identidade familiar e, portanto, que carecem também de identidade regional. O nosso grande desafio hoje, né, com a globalização, é ter um caráter global e, ao mesmo tempo, uma identidade regional. E, cada vez mais, as famílias, principalmente, mas não apenas, se afastam do seu conhecimento regional, das suas tradições, enfim, daquilo que lhes foi transmitido, né, por várias gerações. Por conta de hoje, a ilusão que a gente tem de que tem conhecimento, mas a gente tem muito mais informação, nós evitamos, nós fugimos da reflexão crítica. Até o bom senso nós perdemos muitas vezes quando se trata de informação a respeito do desenvolvimento, né? É o senso comum que tem valido, muito mais do que qualquer outra coisa. E o senso crítico, então, que é aquele que é forjado, né, no conhecimento sistematizado, esse é recebido de uma maneira espantosa ultimamente, e não apenas por leigos da educação, que são as famílias, por exemplo, mas também por aqueles que deveriam honrar o conhecimento, que são os profissionais da educação formal, né? Então, quando há qualquer ideia que costuma ser diferente daquela que até então foi praticada por uma instituição escolar, a reação é muito simples. Eu concordo, eu discordo. No momento em que nós reagimos a qualquer nova ideia, e não se trata de nova no conhecimento, mas nova naquele local, naquela região, dizendo eu concordo ou eu discordo, né, a gente destrói qualquer possibilidade de absorver aquilo que ele falou também do diálogo, da argumentação, né? Porque não é preciso que que nós aceitemos passivamente qualquer informação que vem do conhecimento sistematizado, porque sabemos que ele não é neutro também, né? Mas é preciso dialogar com esse conhecimento. A partir de todo o conhecimento que eu já tenho, eu posso dialogar com aquele que é me apresentado e, a partir de então, construir um novo caminho. Isso é diálogo, né? Mas nós temos muita dificuldade atualmente, aqui em nosso país, vocês sabem disso, né, de saber o que é diálogo. Diálogo tem sido confundido com persuasão. Então, quando um pai ou quando um filho dizem não há diálogo entre nós, eles querem dizer simplesmente eu não consigo convencer o outro a respeito da minha posição. Ninguém quer ceder, ninguém quer negociar, né? E o conhecimento é feito principalmente de sínteses que partem de negociações. Eu tenho ficado bastante preocupada com um fenômeno muito recente no Brasil, não tão recente assim nos Estados Unidos, que é da profusão de blogs a respeito da maternidade e, consequentemente, do desenvolvimento das crianças, principalmente social, mas também não só social, né? Então, hoje, as pessoas que acessam esse blog, e muitas pessoas,
é o único tipo de acesso que eles conseguem ter, alguma troca de experiência, é por meio desses blogs, eles tomam todas aquelas informações que são transmitidas, e às vezes são informações muito retiradas de um contexto maior, né? E eles absorvem aquilo como verdade. Como eu acabei de dizer, né? Eu concordo, é assim. E, para não citar nenhum blog em especial, eu vou voltar num dos que antecedeu o blog. Um programa que passou aqui no Brasil, chamado Super Nanny, lembram-se disso? Nós tivemos um programa inicialmente, eu acho que era inglês, né? E depois tivemos uma produção nacional, não sei se existe ainda, né? E, a partir daquele programa, que comprometia muito, né, a relação de respeito dos pais com a criança, de olhar para o filho e tentar entender o que é que ele quer dizer com esse comportamento, difundiu-se no Brasil a ideia do castigo para crianças pequenas. Não adianta, eu já discuti, eu estou quase desistindo de tentar convencer que quem merece castigo quando uma criança, na primeira infância, faz algo que não deveria ter feito, é o adulto que deveria estar atento a ela. Porque é uma maneira simples de a criança aprender o rumo a seguir, né? É não permitir que ela faça o que não deve ser feito, porque é arriscado, porque é perigoso, e encaminhá-la de maneira divertida para aquilo que pode ser interessante e que vai lhe dar abertura, né, para a sua curiosidade, para a sua imaginação e tudo mais. Mas aqui eu quero fazer um parênteses e lembrar que o mundo não tem mais lugar para as crianças, tanto quanto para os velhos. Nós eliminamos as duas pontas das gerações, né? As crianças já nascem adolescentes. E os velhos têm que se comportar como adolescentes, né? Porque a juventude hoje precisa ser eterna. Esse é o grande drama. E hoje, qualquer informação que facilite a vida dos adultos envolvidos com as crianças durante ou seu trabalho ou sua vida pessoal, é tida como conhecimento precioso. E o castigo é um desses, né? Então, quando a criança se descontrola, muitas vezes por falta de tato do adulto que está com ela, muitas vezes, mas não sempre, tá? Quando ela se descontrola, a solução que nós temos encontrado aqui no Brasil é, em primeiro lugar, a palmada. Não adianta a lei contra a palmada aqui no Brasil, que os pais continuam a defender o que eles chamam da palmada educativa. E, em segundo lugar, o castigo. E o castigo é uma coisa mágica, porque, assim, dependendo da idade da criança, é o tempo que ela fica de castigo. Não é dependendo da criança, é dependendo da idade que ela tem. E, como eu já li numa entrevista, né, parece que o que é mais importante hoje na vida das nossas crianças é a data de fabricação delas, né? Ou seja, a idade... No mundo da diversidade, a idade pouco conta. Porque, como os contextos são diferentes, as maneiras de se relacionar com as crianças são diferentes, o desenvolvimento dela pode ser muito diferente. Um minutinho só. Desculpem, a minha voz reage ao ar-condicionado. Eu estava falando castigo, né? Assim, ou a gente dá palmada, ou a gente coloca no cantinho. E é lindo hoje, né, colocar no cantinho, porque significa exatamente assim, não perturbe. E hoje nós temos uma terceira via, que não é castigo, que é divertido, mas que é um cala-boca, que são as tecnologias móveis. Então, hoje é muito comum você ver famílias com filhos pequenos que, de repente, começam
ou no cinema, ou no shopping, ou no restaurante, falar mais alto, querer sair, andar, dá-lhe um tablet na mão e pronto. As crianças ficam hipnotizadas, né? E absolutamente caladas. Há uma corrente do conhecimento que chega a partir de pesquisas sérias, que diz que pode ser muito interessante a tecnologia precoce para a criança. E quando eu digo precoce, gente, é meses. A pais que dão tablet para os seus filhos mexerem lá nas telas, com 3, 4 meses, assim que ele começa a entender que ele pode movimentar, comandar os seus movimentos. Né? E há outras correntes que dizem, não, vamos deixar isso para mais tarde. Há um vasto mundo vasto, né? Que a criança precisa descobrir a natureza. A relação dela com a natureza é muito importante, é fundamental, aliás, para o seu desenvolvimento. Entretanto, como dar os tablets, ou toda a tecnologia móvel, é uma facilidade para os adultos, é isso que tem imperado aqui em nosso país. Então, hoje nós vemos não apenas famílias oferecendo esses recursos para crianças pequenas, mas escolas também. Aliás, muitas escolas dizem, né, que esses recursos vão facilitar, colaborar positivamente com o desenvolvimento da criança. Se não tiver muito bem encaixado dentro de um contexto, não vai. Vai aquietar a criança. E nós sabemos de que maneira, né? Fazendo com que a criança fique hipnotizada, focada ali e pronto. Né? É nesse momento que ela perde a sua infância, ou melhor dizendo, é nesse momento que a gente faz com que ela perca a sua infância. Para vocês terem uma ideia de como nós estamos muito mais centrados em nós do que nas crianças, mesmo quando produzimos conhecimento para elas, pensando nelas, ou trabalhando com elas, eu vou citar um exemplo que aconteceu há muito tempo, aqui no Brasil. Uma jovem mãe, com um bebê recém-nascido, precisou sair. E chegou uma hora, ela atrasou-se na saída, ela precisou amamentar o seu bebê. Eu não me lembro mais em que local ela estava. Ela estava em um local público qualquer. Isso faz alguns anos, uns 8, 10 anos, mais ou menos. Ela foi advertida por amamentar o seu bebê num local público e foi retirada do local. A partir da divulgação dessa informação, dessa notícia na internet, muitas mães reagiram, com razão. Eu fiquei indignada. Acho que qualquer um de nós ficaria. A maneira equivocada que muitas mães, um grupo, né, encontrou de dizer que essa conduta não havia sido, no mínimo, correta, foi de sair em grupo. Eu acho que vocês se lembram disso, foi chamado aqui no Brasil de mamaço, né? Muitas mães com recém-nascidos fizeram uma passeata aqui pela Paulista e deram de mamar para os seus bebês, né, no meio da avenida. E depois disso foram criadas diversas situações em que a mãe e o seu bebê podem usar o espaço público para amamentar. Por exemplo, nós temos um cinema com sessões especiais para mamães com bebês. Né? Se a gente pensar na perspectiva feminista no sentido mais original do termo, é bom. Mas se a gente pensar no sentido da criança, sob a ótica da criança, em que ela acaba de chegar a um mundo que ela não dá conta ainda de entender tanto barulho, tanta luminosidade, às vezes luzes artificiais, tanta gente, e no momento que ela mais precisa de se conectar com a sua mãe, a mãe dela está assistindo ao filme. Né? Então, isso é só para mostrar para vocês de como informações que são tornadas públicas
na mídia, se transformam em conhecimento, em atitudes e em condutas, que nem sempre, aliás, eu diria dificilmente, são favoráveis às crianças. Então, para aqueles que estão aqui e que trabalham profissionalmente com crianças, eu pediria, né? Nós temos conhecimento sistematizado, inclusive contraditórios entre si, mas podemos trabalhar essencialmente com eles. Não precisamos acreditar em nada, precisamos conhecer. As famílias que estão aqui, ou representadas, né? O bom senso ajuda muito no desenvolvimento da criança. E o bom senso é fruto do olhar atento e verdadeiramente interessado no seu filho. Olhe para ele. O que será que ele quer dizer quando ele tem uma crise de birra? Ele está tentando se comunicar. O que será que ele quer dizer quando ele chora insistentemente? Quem já foi mãe sabe que a gente demora um tempo, mas a gente começa a interpretar o choro da criança, não é? Ah, esse choro é de fome, ah, esse choro é de dor, ah, esse choro é de manha, não precisa. A gente erra. Nem sempre a gente acerta. Mas isso significa uma íntima relação que a gente vai estabelecendo com o filho que saiu daqui e agora é outro. É um outro que está à minha frente. Então, para as famílias, eu pediria, né? O conhecimento de seu filho vale muito mais do que o conhecimento disperso pelas mídias, né? E o conhecimento da sua família precisa ser valorizado. Numa das pesquisas feitas pela Fundação, né, que me deixou assim, assustada, foi que as pessoas mais procuradas pela jovem mãe, que tem um recém-nascido, né, para qualquer problema, é o pediatra. Tudo bem, dá para a gente entender isso, porque nós vivemos na era da medicalização da vida, e da educação também, né? Mas de todas as pessoas, depois em segundo e terceiro lugar, não há a presença de um parente. Ou seja, né, as jovens mães renunciaram, estão rejeitando o conhecimento familiar das suas próprias mães. E essas jovens mães cresceram e estão aí, né, capazes de viver tanto que tiveram filho. Então, não vamos rejeitar assim com tanta facilidade as tradições familiares. E, por fim, ao público em geral, né? É preciso que a gente defenda as crianças hoje. As crianças não sabem se defender sozinhas. Nós precisamos defendê-las. Cada um de nós. E não se trata de defender o nosso filho. Se trata de defender o futuro da humanidade. Eles representam o nosso futuro. Dependendo da maneira como a gente se comporta com eles, a gente vai determinar um ou outro rumo para o nosso futuro. Que futuro que a gente investe hoje para que a gente tenha um dia? É isso que a gente tem que se perguntar diariamente, quando lê, quando escreve, quando tem uma atitude na escola ou em casa com as crianças pequenas. Muito obrigada. Obrigada, Roseli. Eu acho que ela fez um mega resumo. Sobrou quase nada para eu falar. Mas eu acho que eu queria só trazer um ponto que eu acho que é importante, que eu talvez tenha falado lá no começo, que é a responsabilidade que a gente tem ao informar, né? Eu acho que isso que a Roseli fala, que é o conhecimento sistematizado, né? As pesquisas, todo esse conhecimento que hoje, né, antigamente, um pesquisador fazia uma pesquisa, até ela estar disponível para o público geral, demorava anos. Hoje, um pesquisador faz uma pesquisa em um curto espaço de tempo, ou menos tempo do que no passado, ela já está disponível para ser acessada. Então, fontes confiáveis, a gente tem muitas, né?
conhecimento sistematizado, como você colocou, existe muito, né? Então, qualidade também na informação passa pela responsabilidade que a gente tem de falar as coisas da melhor maneira possível, por causa da influência, por causa do comportamento das pessoas hoje, com todas as redes sociais, né, de quererem participar, de trazer, né, a experiência. Mas eu vou ficar quieta e vou começar